Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Luz Intermunicipal de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Esse mês, ao longo deste mês, nós seremos convidados a refletir um pouco sobre os desafios e as oportunidades do convívio entre diferentes gerações, à luz da doutrina espírita. E hoje o tema será Geração Z, Inquietações da Juventude e Despertar Espiritual. Primeiro eu vou convidar para a nossa harmonização musical Elson Camilo. A música é técnica sempre. Parece coisa
convidando aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos. E nesse momento acalmar o coração, os pensamentos. Se permitir estar aqui realmente. Nesse momento de reflexão, nesse momento de amor. Agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade, ao mentor desta casa, desse trabalho, por podermos estar aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento vamos envolvendo a Sarina Rodino, que irá trazer o tema de hoje para nós com muito amor. Boa noite a todos. É com muita alegria estar aqui novamente para falar de um assunto que mexe com a sociedade como um todo, né? Os nossos jovens da geração Z. E antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta, uma provocação para vocês. Vocês já pararam para pensar quem são esses jovens quando não tem ninguém olhando? O que eles fazem? O que move o coração deles? O que eles desejam para o futuro? Eu estou desconfiada que a gente nunca parou para olhar para este lugar, para fazer essas perguntas. Então hoje eu estou aqui no objetivo de provocar o coração de vocês, os ouvidos e o olhar para essa geração que vem para transformar o mundo. Vamos lá? Primeiro, todo mundo acha que eles nasceram e brotaram da terra com um chip na cabeça, né? Com o cabo ligado no USB. Eles são uma geração completamente diferente da minha, que já não está tão distante da deles. Olha só, eu sou da geração Y, que é a anterior a eles, eu tenho 44 anos. E os que nasceram antes de mim, então, estão assustados com esse plug ligado no cérebro deles, né? Toda vez que a gente vê notícias, que a gente ouve pessoas falando, ou descrevendo, ou criticando essa geração, parece que eles brotaram do chão. Parece que eles são extraterrestres, às vezes, completamente diferentes de nós, né? Porém, essa tecnologia, esse estímulo, essa velocidade, né, que faz parte da vida deles, às vezes, a gente esquece, né? A gente esquece que tudo isso já está embutido desde que eles nasceram, desde que eles chegaram nesse mundo. Então, a tela já existe não no cérebro, na mente deles, mas no coração. Eles já nasceram envolvidos nesse mundo digital. Então, eles olham e enxergam o mundo com outro olhar, completamente diferente de nós, que conseguimos olhar o mundo sem as telas e o mundo com as telas. Então, esta é a primeira provocação para vocês. Eles são completamente diferentes de nós mesmos. E será que a gente está conseguindo enxergar o que passa nesta vida diferente, né? Neste crescimento e desenvolvimento completamente diferente dessa geração? Eu coloco essa frase para vocês aí. Às vezes, a gente rotula, né, o que a gente não está acostumado, não compreende muito bem. Então, a gente precisa de uma sensibilidade para escutar o que não está sendo dito por palavras por essa geração. Às vezes eles escrevem memes, eles fazem piadas, eles ironizam, eles se isolam e a gente não percebe esses sinais, né? Então a gente vai hoje olhar para um olhar espiritualizado sobre esses jovens, tá bom? E para começar, quem são esses benditos da geração Z? Eles são nomeados Z porque há uma sequência, né? Então, não sei se todos vocês conhecem, mas existe uma geração chamada Baby Boomers, que foi uma das primeiras, né, nomeadas. Existem os da geração X, os da geração Y, a qual eu faço parte, e aí, para dar sequência, os estudiosos mantiveram aí o Z, tá? Para dar sequência no nascimento. Eles têm entre 15 e 30 anos hoje. Então, nasceram entre 1995 e 2010. É a primeira geração 100% digital desde que saiu da barriga, ou antes de sair. A mãe, com certeza, fazia uso do celular e redes sociais enquanto eles estavam na vida intrauterina, né?
ainda éramos maioria, mas eles, da geração Z, junto com as pessoas da minha idade, da geração Y, são mais da metade da população do mundo hoje. Eles já estão em maioria. E isto é um dado importantíssimo para quando a gente chegar mais para frente nessa conversa. Isso vai fazer toda a diferença para a gente entender o que está acontecendo com essa geração, tá? A geração Z tem fome de verdade. Eles são uma geração que está lá mais aberto a diferentes perspectivas, né? Eles também são mais engajados em causas sociais. E eu vou mostrar isso para vocês, vou trazer dados reais sobre isso. Eles têm uma sensibilidade emocional muito maior. E uma busca por saúde mental com uma abertura muito maior também do que as pessoas mais velhas. Eles não têm aquela resistência de que cuidar da saúde mental é para louco ou para quem está com algum problema de transtorno mental. Eles enxergam isso de forma diferente, na sua maioria. Costumam criticar as instituições e os pensamentos tradicionais. E na área do trabalho, isso tem sido pauta de disputas aí e brigas em relação a se contrata, não contrata, se mantém ou não mantém o pessoal da geração Z na equipe, né? Eu vi muitas notícias atuais falando que eles têm sido demitidos com muito maior números, justamente pelas críticas, justamente pelo embate para os modelos tradicionais de trabalho. Eles buscam independência e autossuficiência. Muitos já são empreendedores, já têm empresa, CNPJ, estão ganhando dinheiro na internet. E buscam um consumo mais consciente. Acreditem, eles gostariam de um consumo mais consciente. Os jovens que estão ativos na mudança, né, da nossa sociedade fomentam isso na internet, fomentam isso nas redes, tá? E o que pulsa, o que move essa geração agora, né? Olha só que interessante, como é diferente das nossas gerações anteriores. Eles estão em busca de pertencer a este lugar, poder fazer parte de grupos, de espaços onde eles têm a autenticidade para colocar para fora, onde eles podem demonstrar quem eles são com a autenticidade que eles possuem. Por quê? Porque isso vai dar a liberdade para eles irem em busca de um propósito. Eles têm isso dentro do coração. Tem uma busca intensa dentro deles por coerência e por causas que os representem, né? Então, às vezes, as brigas dentro de casa é porque eles pensam de um jeito e os pais pensam de outro, completamente diferente. E aí rolam as disputas muitas vezes, né? Não, eu estou certo, eu estou errado. E quais são os desafios emocionais e espirituais dessa geração, que muito se fala atualmente? Solidão, muitos ficam em casa enquanto os pais trabalham e estão com o celular na mão, os computadores, os tablets, os Kindles e todas as tecnologias disponíveis. Ansiedade, a ansiedade para eles é quase uma epidemia. Você pegar um grupo de jovens e perguntar para eles, quem já teve crise de ansiedade? Todos vão levantar a mão. São raros os casos em adolescentes que não passaram por uma crise. Depressão. A depressão tem aumentado cada vez mais, o diagnóstico de depressão em pessoas dessa geração. Automutilação. Este é um assunto muito dolorido. Às vezes a dor emocional é tão grande, tão intensa, que eles preferem se machucar fisicamente para fazer com que esta dor emocional desapareça, seja substituída. Por isso que acontecem as automutilações. Medo do fracasso, medo de não dar certo, medo de não ser o suficiente. Comparações constantes por conta das redes sociais. A grama do vizinho às vezes é muito mais verde e brilhante do que a minha. O vizinho está sempre feliz e sorrindo na internet. E eu estou aqui sozinho, isolado do mundo. Pressão constante por desempenho. E aí isso no trabalho para eles é muito sufocante. Tem que estar rendendo o tempo todo, entregando o tempo todo. Eles gostam de entregar, gostam de ter resultados, mas a pressão para eles ainda não é suportável. E junto com essa intensidade, e com esses desafios, não são só esses, temos outros. E um deles eu vou destacar aqui para vocês, porque eu sei que é muito sofrido para nós adultos.
ela tem uma importância muito grande para a gente falar sobre a visão espírita sobre essa geração. E antes da gente falar sobre a fluidez de identidade, eu gostaria que vocês compreendessem, né, para a gente nivelar conhecimento aqui juntos, quais são os significados de alguns termos que são muito falados quando se fala de fluidez de identidade, tá? Então vamos lá. O primeiro é gênero. O que significa gênero? O gênero é como a pessoa se expressa no mundo, se coloca no mundo. Então, como ela age, como ela se veste, como é que ela se identifica dentro das convenções sociais. Ela é uma construção cultural, tá? Então, se vai ser azul ou rosa, se vai ser menino ou menina, se o brinquedo é do menino ou da menina, a gente pode classificar aqui dentro do gênero que a gente determina, na construção cultural que a gente cria, na nossa educação, tá? Já o sexo biológico é o que vai dizer se a gente é macho ou é fêmea por conta do cromossomo, por conta dos hormônios predominantes, dos órgãos genitais que estão ali naquele corpo físico, ok? E o que é a identidade de gênero? A identidade de gênero é a percepção que aquele ser tem de si mesmo, naquele mundo que ele vivencia, né? Então, vai ser independente do que ele é biologicamente, se ele é macho ou é fêmea no corpo físico, a forma como ele se identifica, se coloca no mundo, não necessariamente estará ligada a isso. E esta juventude vem tacar na nossa cara isso, com muita clareza, né? Eu posso ter o corpo físico de mulher, mas não me identificar como mulher. Eu posso ter o corpo físico de homem e também não me identificar como homem. E posso ter o corpo físico de homem e de mulher e não me identificar com nenhum dos dois. Olha só que interessante isso. Eu sei que no início isso é assustador. E eu, na minha juventude, há uns 15, 20 anos atrás, já tive discussões com colegas a respeito disso. Mas Deus não fez a anatomia das pessoas para que elas pudessem ser diferentes do que está lá. Será? Acho que agora é um bom momento para a gente refletir sobre isso. A fluidez e a busca por sentido. O que eu quero dizer para vocês? A gente olha para essa geração e diz assim, eles estão tudo confusos, não sabem de nada, está tudo bagunçado dentro dessas pessoas. Será? Eu arrisco a dizer que eles não estão confusos, não. Eles estão só em movimento e seguindo o fluxo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles estão experimentando, estão se conhecendo, estão reinventando o mundo onde eles vivem. E isso nos assusta demais, gente, demais, não é verdade? Quem aí se sente às vezes assustado ou ameaçado com essa mudança, com essa diferença tão grande? Mas por que Deus permite isso tudo acontecendo? Nós vamos refletir sobre isso logo mais. Eles estão tentando encontrar um sentido em coisas que a gente sempre colocou em caixinhas e que essas caixinhas hoje em dia não fazem mais sentido para eles. Por isso, passei, volta lá. A identidade não é um ponto final para eles, é apenas um caminho que o Espírito vai percorrer. E nós temos isso relatado em diversos materiais, né, de estudo espírita. E aí eu destaquei 3 coisas importantes aqui que eu encontrei em diversos materiais. A primeira é que o Espírito reencarna para experimentar diferentes vivências, né? Então, Kardec já diz isso pra gente, que nós viemos numa vida como homem, numa outra vida como mulher, para que a gente possa vivenciar diversas experiências, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, não é mesmo? Quando eu vivencio aquilo, e aquilo que eu aprendo naquela vivência é o que eu carrego no espírito. E eu trago numa próxima reencarnação, mesmo que eu não tenha lembranças diretas e racionais disso, né? E é isso que me ajuda no meu adiantamento. A Joana de Ângeles, que é de Valdo Franco, né, psicografa, fala sobre as diferentes polaridades que a gente vivencia e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, moral, não é mesmo? Então, o que importa? O que importa é o progresso que aquele espírito faz, né? Não a forma do corpo que está ali materializado na vida que ele vivencia. Então, a identidade de gênero pode refletir tendências de existências anteriores daquele ser que está aqui. Por isso que ele não se identifica naquela caixa onde ele foi colocado. E às vezes isso vai gerar conflitos. Por quê? Porque no início, se ele fosse direcionado a compreender que ele não necessariamente precisa
precisa, como é que eu vou dizer? Ele pode estar no corpo de homem ou de mulher, mas ter tido outras vivências e por isso as inquietações estarem ali presentes, nós teríamos outra condução nessa identidade de gênero. Vocês concordam comigo? Seria muito mais leve, tranquilo e seguro dizer quem eu sou neste mundo, de acordo com o que pulsa dentro de mim, no meu coração. Então essa fluidez que eles colocam, seria mais natural, não é mesmo? Mas ainda não é natural para nós. Mas a espiritualidade já dizia sobre isso. Então precisamos ter este olhar mais aberto e o coração mais caloroso para compreender as dores dessa geração em relação a essa fluidez de identidade. Essa busca por sentido de dizer quem eu sou nesse mundo, qual é o meu papel, qual é a minha missão e o meu propósito. Né? E quando nós temos este olhar, nós temos condição de direcionar, de apoiar, de ensinar como é que eles podem se identificar e se encontrar neste mundo de hoje, ok? E eles têm um vazio existencial, né? Muitas vezes por essa dificuldade de se colocar no mundo, de se compreender neste mundo, que muitas vezes não aceita quem ele é. E aí ele se olha no espelho e fala, será que eu preciso me aceitar? Ninguém me aceita. Eu não sou visto como eu sou por dentro. Né? E muitas vezes eles criam máscaras. Essa imagem, para mim, representa muitos adolescentes e jovens dessa geração. Eles acabam utilizando máscaras para atender expectativas de familiares, de professores, de chefes, né? De gestores nas empresas. E o quanto isso está sendo saudável para eles. Quanto nós não estamos colaborando para este vazio existencial dessa geração. Né? E eu quero falar de uma pessoa famosa, muito famosa, vocês já devem ter ouvido falar dele. Eu primeiro vou descrever, depois eu vejo se alguém lembra do nome, eu já ouvi falar. Né? Ele é um jovem, muito conhecido na internet. Ele tinha celular de última geração, seguidores aos milhares, milhões, agenda cheia, canal no YouTube, mas no auge da carreira, ele diz assim numa entrevista, eu tinha tudo o que eu queria e mesmo assim eu chorava no banheiro. Isso é um exemplo claro de vazio existencial. Ele parecia ver tudo ao redor, mas não tinha nada. Estava vazio, estava perdido, isolado nas dores emocionais que ele tinha. O nome deste rapaz é Whindersson Nunes. Alguém já ouviu falar? Já viu na internet? Ele sofreu com depressão, se separou, teve um tumulto na vida dele. Depois ele encontrou o diagnóstico de TDAH e agora ele está se encontrando e reencontrando com ele mesmo. Mas olha só, muitas vezes a gente olha na internet e fala, nossa, esse jovem está voando, conseguiu muitas coisas, mas dentro dele, ele está em sofrimento. E não consegue muitas vezes compartilhar, relatar para os mais próximos. E por que será que isso acontece? Né? É uma boa reflexão. Outra questão importante é a desconexão de si. Então, eles estão desconectados, né? Como se todos os plugs que haviam na cabeça fossem retirados deles. Quando a vida perde o sentido, o sofrimento aumenta, não é mesmo? E quando eles não conseguem se identificar no mundo, se encontrar, dizer quem são, achar que estão conectados, mas na verdade estão completamente isolados deste mundo real, vem essa desconexão de si mesmo. Então, a hiperconexão externa acaba criando essa desconexão interna dentro deles. As amizades são virtuais. Os melhores amigos, às vezes a gente nem encontrou presencialmente, nunca foi na casa, nunca vivenciou a família daquele colega. As amizades para eles são completamente diferentes das da nossa época. A alma deles acaba perdendo este fio, né? Este fio que conecta o nosso corpo com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com aquele que nós somos além deste corpo. E o barulho do mundo acaba abafando a voz da consciência espiritual desses jovens. Isso faz com que eles se desconectem de si, né? Não se amem, não se enxerguem como eles talvez deveriam se enxergar por dentro. E a missão espiritual e o sentido de vida precisam caminhar juntos. É por isso que a gente acaba tendo essas dores, esses sofrimentos. Muitos dos pacientes com depressão que vêm ao meu consultório não têm
missão de vida, não tem propósito, não sabe para que está aqui. E isso gera uma dor, um desconforto, uma falta de pertencimento tão grande que muitas vezes eles preferem sair deste mundo. E isso é uma reflexão importantíssima para que a gente possa olhar para esses jovens e falar assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria com esses jovens? Como ele trataria esses jovens? O que vocês acham? Na Gênesis, Kardec traz uma nova era, uma nova geração. E o texto é muito bonito, gente. Os espíritos da nova geração caracterizam-se por uma inteligência mais desenvolvida e uma moralidade superior. Eles trazem consigo a intuição das verdades espirituais e a missão de contribuir para a regeneração da humanidade. Está no capítulo 10, 15, 18. Esse texto é maravilhoso, eu adorei ele, né? E o que este texto diz? Que vai haver tipo uma arca de Noé, tipo, vamos detonar com todo mundo que não está funcionando, então trazer os jovens agora? Não, ele fala de uma transição. E olha só, tem um trecho do texto que diz assim, que vai haver um momento onde esta nova geração será a maioria. E então eles conviverão com pessoas da geração anterior e da geração nova. E vão haver conflitos para que seja mobilizada essa geração anterior a olhar para essa nova geração, a entender essas mobilizações e essas mudanças e provocações que essa nova geração vem fazer para nós. Estava escrito lá. Eu amei ler esse texto que eu ainda não tinha lido. Eu estou no comecinho dos estudos ainda não tinha lido a Gênesis por completo. Então, adorei saber disso. Isso me trouxe uma calma para uma inquietude minha do porquê que a gente vive esses embates entre as gerações, né? Eu falo muito sobre a primeira infância, é onde eu me mergulhei e trabalho com isso na clínica, em palestras e tudo mais, mas entrar em contato com o barco desses jovens foi maravilhoso para entender quanto de potencial e de importância tem essa geração para a nossa humanidade, para a nossa transformação e regeneração, porque é neste caminho que nós já estamos no processo de regeneração. Não vai começar, já começou, eles já são maioria, eles já estão fomentando mudanças e provocando a gente para um olhar diferente das coisas materiais, um olhar diferente do consumo, um olhar diferente para quem somos e onde queremos estar, como nós queremos ser e o que a gente pode fazer para transformar também. E parece que é difícil, mas não é. Então, qual que é a missão desses jovens, neste mundo de regeneração, né? Que nós já estamos. Os jovens da geração Z têm um papel crucial nesse processo. Promover fraternidade. O que é isso? A gente pode usar as ferramentas digitais para conectar as pessoas e quebrar as barreiras. E não para isolar cada vez mais as pessoas. E eles mostram isso para a gente. Né? Se a gente olhar com um olhar cuidadoso para as ferramentas digitais, a gente pode fazer uso delas a nosso favor e não contra nós. Defender a justiça. Então, eles têm como missão lutar por um mundo mais equitativo, mais com oportunidades, respeito, igualdade para todos. Isso é uma missão desses jovens. Preservar o planeta. E graças a Deus já tem muito jovem envolvido com isso, né? Então, engajar-se em ações de sustentabilidade, conscientização ambiental. Eu fui fazer pesquisa na internet, tem muito jovem já mobilizando, jovens de 12, 13 anos, 19. Olha que maravilha, gente. Quem diria que uma criança, né? Porque a gente olha para o jovem de 12 anos e fala, uma criança. Não é, já é adolescente, viu? Pela psicologia, pela definição adequada, já é adolescente. Já está no processo de adolescência. Em buscar e preservar o planeta. E como é que isso começa? Da onde vem essa ideia? Será que ele simplesmente se descobre com 12 anos e fala, mãe, então, deixa eu dizer uma coisa para você, tem um negócio aqui dentro de mim que eu preciso falar, eu preciso plantar coisas, a gente precisa fazer as árvores crescerem. Será que é assim que acontece? Liga o chipzinho daquele ser da nova era e aí ele começa a bagunçar a família? Não é bem assim, né? Não em todos os casos. Buscar autoconhecimento. Eles
têm sede de autoconhecimento, de saber quem são, como são, para onde vão, o que eles podem fazer de diferente. Então, entender que a verdadeira felicidade reside na evolução espiritual. E nós temos o papel como pais, mães, educadores, evangelizadores, avós, tios, tias, de provocar isso neles, de lembrá-los desta missão que já está no chip que Deus colocou, mas está guardada, está adormecida, né? E todos os jovens onde esse chip é aberto, esse chip é provocado, eles transformam o entorno onde eles estão. E olha quanta gente de 13 a 19 anos já é um jovem transformador desta nova era de regeneração. Eu encontrei um site de uma instituição com um nome bem esquisito, mas é a Choca que pronuncia. Eles têm um projeto de inscrição de jovens transformadores, esse é o nome do projeto. Aqui não coube na tela todos, mas eles são, acho que 40 jovens, 35 jovens. De 2025, eles já foram aprovados pelos projetos que criaram. Aí você fala, Sarina, são jovens de berço de ouro. Imagina, tiveram boa educação, tiveram bom estudo, orientação. Por isso que eles chegaram lá. Não, a maioria é de periferia, de vários lugares do Brasil. Não são de fora do Brasil. Eu estava até conversando com meu esposo quando eu fui buscar. Pedir apoio ao ChatGPT. ChatGPT me diga pessoas jovens de 12 a 19 anos que já fizeram mudanças e transformações no mundo. Vem a Malala. Todos vocês já ouviram falar da Malala, né? Vem uma jovem indígena que é mobilizadora também, muito famosa, brasileira. Mas eu falei, não, Deus, eu não quero essas pessoas que já são conhecidas. Eu preciso de jovens comuns, iguais àqueles que eu cruzo na rua todo dia. Que conseguiram fazer uma mudança. E tá aí, gente, mais de 35 jovens que dentro das possibilidades que tinham. E eu tenho um documento, no site tem um documento também, se vocês quiserem pesquisar, que conta a história de cada um desses jovens. São acho que 35 histórias. E tem um de uma adolescente, que ela teve um bebê adolescente, com 16 anos, se eu não me engano, morava na periferia, e teve muita dificuldade para lidar com a criança. E aquela situação, que a gente pode dizer uma prova, uma expiação, né? Em que ela precisou vivenciar de ser mãe na adolescência, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe hoje, se eu não me engano, ela é do Nordeste, Cuiabá? Cuiabá é Nordeste, né? Não, onde é? Centro-Oeste. Centro-Oeste, obrigada. Ela foi boa de geografia. Então, ela é de Cuiabá, se eu não me engano. E esta prova que ela teve que vivenciar como mãe adolescente fez com que ela criasse um projeto para ajudar outras jovens a se prevenir de ter essa experiência fora do momento necessário, de entender sobre menstruação, sobre prevenção a saúdes, a doenças, né, sexualmente transmissíveis e diversos assuntos ali na região onde ela mora. E isso fez com que ela chegasse nos jovens transformadores. Então não precisa de uma ideia mirabolante, só precisa de um coração em busca de transformação social, de mudança e quebra de paradigmas. E existe muito mais do que 35, porque esses são só os de 2025. Esse projeto já existe, acho que desde 2020. Então já são 5 anos de pelo menos 35 jovens do mundo sendo classificados como jovens transformadores. Quem puder, acesse esse site, ele é maravilhoso. E não são só jovens transformadores, são empresas parceiras transformadoras, escolas parceiras transformadoras. Então todos nós podemos ser agentes de transformação no contexto e lugar onde nós estamos. Apenas precisamos de uma boa ideia, de perceber uma necessidade ali daquela região e provocar aquela cidade, aquele bairro, né? Aquela rua, para que faça uma mudança. Ok? E bora lá. Perguntei o que Jesus faria se desse de cara com esses jovens, andasse pelas ruas do Brasil e do mundo e encontrasse com esses jovens. Eu cheguei à conclusão que ele ia acolher todos eles, não é mesmo? De tudo que a gente já soube, já aprendeu sobre Jesus, eu não tenho dúvidas de que ele ia acolher todos eles sem distinção. Não importa a cor, a raça, o
identidade de gênero, nada. Ele apenas ia dizer, vem a mim que eu estou aqui para te ajudar. E, olhando para Jesus, eu quero provocar todos nós para que nós possamos ir em busca deste modelo de educação. E que modelo é esse? É um modelo de acolhimento incondicional. O que eu quero dizer com isso? Jesus recebia todas as pessoas sem distinção, criando um ambiente de aceitação, de amor, onde os jovens se sentiam seguros para se expressar. É isso que eu estou propondo a vocês. Não significa que eu vou aceitar tudo, que eu vou dar tudo e vou fazer tudo que eles querem. Significa que eu vou acolher, eu vou amar de forma incondicional, independente do comportamento, das escolhas que esse jovem venha a fazer. E esse, gente, é o nosso maior desafio na nossa educação e nas nossas relações como um todo. Amar e acolher de forma incondicional. O que é isso? Sem condição nenhuma. Não é que eu vou te amar porque você se comporta bem, me obedece, me respeita. E se isso não acontecer, vai pra lá que eu não estou afim de você não. É amar de verdade, apesar de tudo. Apesar das diferenças, apesar das divergências de pensamento, de escolhas de gênero e tudo mais. Jesus valorizava o potencial de todos que chegavam a ele, né? Ele encontrou em frente ao poço uma mulher que tinha diversas histórias de prostituição, de dificuldades, e ele simplesmente acolheu aquela mulher. E ele fazia isso com todos os jovens. Enxergava além das aparências, além do externo, reconhecia o valor e as capacidades únicas de cada jovem e o procurava. Né? Então eu acho que Jesus ia fazer isso. Se você precisa de apoio, vem a mim. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos olhar para o que você tem de bom. E na área de desenvolvimento humano, já há um movimento para prestar atenção nisso também. Quais são as suas competências? Quais são os seus pontos fortes? Esse é o nome bonito na área de RH. Quais são os seus pontos fortes? Isso a gente identifica nele vivendo, sem interferência. Então, quem são os nossos jovens quando não tem ninguém interferindo e olhando para eles? Às vezes eles são criativos, eles são inteligentes, eles são divertidos, mas a gente não dá essa abertura, não acolhe dessa forma e a gente perde, infelizmente. Confiança transformadora. Então, Jesus confiava em todo mundo para missões importantes. Demonstrava que acreditava no potencial daquela pessoa e na transformação que ela poderia realizar. Isso que eu convido vocês a levar com o coração para olhar para esses jovens como Jesus olharia hoje. E nós temos sido muros ou pontes na vida desses jovens? O que vocês acham? Temos guiado com amor, igual Jesus propunha, ou estamos criticando demais e nos afastando e nos desconectando cada vez mais desses jovens? O que vocês acham? Eu sinto vários muros ainda, mas também percebo muitas pessoas com aquele machado tentando quebrar. Às vezes, com um machado fraquinho, que não tem competência para quebrar aquele muro. Então, eu quero trazer para vocês algumas ferramentas para ajudar a ir quebrando cada tijolinho desses muros aí, que talvez tenham sido colocados na vivência que vocês têm com jovens que vocês conhecem. O nosso desafio é ser ponte de transformação na vida desses jovens. Igual essa imagem, a criança está na frente, sendo apoiada pelo adulto. Não é o adulto que está na frente dizendo para ela, vem que eu te mostro qual é o caminho. Não é. É o adulto acompanhando, confiando no potencial deste jovem, para que ele vá na frente. E se ele tiver dúvidas, ele consulte. Ele use aquele adulto como uma referência de aconselhamento, de mentoria para a jornada dele. Essa é a proposta que eu tenho para vocês hoje. Escutar, educar e acolher. Ser ponte e não muro. E como é que eu posso ser ponte nesse processo tão desafiador? Primeira coisa é escutar com o coração. E o que é escutar com o coração? É escutar se libertando dos julgamentos. Eu fiz um curso há muito tempo atrás e a brincadeira no curso para a gente aprender a não julgar, ouvir e ter escutativa. O curso era sobre isso, escuta
escutativa. Como ter escutativa no trabalho? E aí o exercício, a professora botava 2 pessoas na frente, uma conversando com a outra e ela dava o texto. E nós tínhamos que ler para o nosso colega. E o colega tinha um recado que era: ouça tudo que o seu colega está dizendo, sem julgá-lo. E aí a gente ficava. Eu fui aqui, falei, depois eu fui aqui, tive que fazer esse exercício. Como é difícil ouvir alguém sem julgar, sem trazer a nossa bagagem de preconceitos. Será que é comunidade? Não, falou errado o português. Pronto. Eu conheço gente que quando a pessoa usa o gerúndio, ela já dispersa, já não está nem escutando mais. Por quê? Porque aquilo cria uma barreira, uma resistência. Mas não sabe nem falar direito, nem vou absorver o que ela está falando, que ela está falando besteira, só porque levou o português. Então, ou ela fala de uma maneira um pouco mais alta, e aí fala: meu Deus do céu, pronto, já dispersou do que a pessoa falou. Isso não é escutativo. E nós fazemos isso, gente, é fato, tá? Não dá para dizer não, eu não faço. Todos nós fazemos. Nós fazemos de maneira inconsciente. Agora, eu estou provocando vocês para que isso seja consciente e racional na vida de vocês. Passem a observar na próxima semana. Toda vez que vocês encontrarem com um jovem e o jovem quiser falar alguma coisa, ouçam, sem julgar, sem buscar a crítica, a dúvida, a inquietação que tem dentro de vocês. E vejam como é que é possível escutar com o coração, como Jesus fazia. Acolher sem preconceitos. Então, acolher aquilo que o jovem traz antes de colocar a nossa bagagem, a nossa experiência, o nosso entendimento naquilo. Olhar, escutar e acolher com curiosidade. Eu sempre falo para mães, pais, professores, para crianças pequenas isso vale para os jovens. Se o jovem ou a criança trouxe alguma coisa para você, pergunte mais. É mesmo? Você pensou nisso? O que te motivou a pensar sobre isso? O que mais você gostaria de falar sobre isso? E acreditem, eles têm sede de falar. Mas os que pararam de falar, em algum momento foram podados, foram criticados, foram desacreditados. E aí eles vão desistindo de se comunicar, de falar, de compartilhar. Reflitam aí nos jovens que vocês conhecem, que talvez se desligaram, não tenham mais vontade de falar. Houve em algum momento um gatilho que fez com que eles deixassem de compartilhar. E aí, quando você identifica este gatilho, existe a possibilidade de reconectar. Graças a Deus, a gente tem sempre como reconectar. Então, corrija a rota de conversa, de comunicação, e busque mais ouvir e acolher do que criticar, do que questionar, do que dar ordens, dar comandos, dar respostas, tá? Apoiar com presença. O que é apoiar com presença? É apoiar confiando e acreditando na potencialidade daquele jovem. Mesmo que ao olhar assim, de primeira, não pareça possível. Será? Tenho medo dele ir sozinho para a escola. Oriente. Se existe medo do seu jovem vivenciar a vida sem você, é porque ele ainda talvez não tenha todas as ferramentas para ter essa autonomia. E nós hoje refletimos muito sobre isso, mas se você pega pessoas da minha faixa etária para trás, você pergunta: como é que você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com 16, com 15. Aí você fala: mas os pais deixavam? Não tinha medo de roubo, de assalto, de coisas piores? Tinha, minha mãe tinha medo. Eu fui trabalhar no centro de São Paulo, lá no centrão mesmo, lá na Praça do Correio. Você me conhece lá em São Paulo, mas o bicho pega. E eu fui com 16 anos, porque havia uma necessidade. Se ela pudesse, eu acho que ela tinha me deixado em casa mais um pouquinho. Mas houve a necessidade. E foi maravilhoso para mim, foi libertador. Primeiro assustador, quando eu pisei na República pela primeira vez. Mas depois que eu aprendi o funcionamento daquele ambiente, eu me senti bem. Eu consegui, eu venci uma barreira do medo. Eu me senti autônoma. E eu converso com jovens, e muitos têm medo e inseguranças que foram transmitidas para eles. Não vai ali não, que é perigoso. Não faz assim, não vai dar certo. É muito arriscado. Então, se a gente traz mais a orientação, o que ele pode fazer quando não estiver próximo de alguém de segurança, a gente está capacitando esse jovem
a vivenciar a vida sem a nossa presença. E acolher com presença é também dizer para eles que eles nunca estão sozinhos. Nunca estarão sozinhos. E nós estamos aqui, nós acreditamos nisso, não é verdade? Nós não estamos sozinhos. Quem está conosco? Jesus está sempre conosco. Os nossos mentores estão sempre conosco. Os anjos que nos cuidam, né? Então nós nunca estamos sozinhos. Precisamos trazer essa consciência para eles também. Porque às vezes, às vezes não, muitas vezes, né? As notícias que eles enxergam na rede social, que agora não tem filtro, eles têm acesso a tudo. E tudo que acontece no mundo, alguém está filmando e postando no TikTok, no Instagram, no Facebook. Então, aconteceu um desastre, aconteceu não sei o que. Antigamente a gente não tinha acesso a tanta informação ruim, né? E poucas informações boas. Porque o algoritmo da internet, não sei se vocês sabem, quanto mais a gente visualiza más notícias, mais coisas ruins eles vão contar para nós. Então, quanto mais a gente visualiza coisas boas, e eu fiz o teste no Instagram, quanto mais a gente busca informação de coisas boas e positivas, mais recomendações de coisas boas e positivas eles vão trazer. Então, como é que tem sido o feed de vocês por aí? O quanto de coisa boa, coisa positiva do mundo vocês estão vendo nas suas redes sociais? Né? E o quanto será que esses jovens estão tendo acesso também de coisas boas? Isso faz toda a diferença, gente. Por quê? Porque eu aprendi que o nosso pensamento tem poder de transformação. Não é? E a ciência também já comprovou isso. Não é só o espiritismo que diz isso, não. A ciência conseguiu acessar essa informação, fazer testes e mostrar que isso é possível. Então, se eu tenho o poder de transformar por meio do meu pensamento, por meio das minhas conversas, das relações que eu tenho, dos acessos de informação que eu possuo, se eu tenho muita informação negativa, eu vou visualizar coisas ruins. Eu vou vibrar para o negativo, para o medo, para o isolamento, né? Para a insegurança. E é isso que tem acontecido muito no nosso mundo. A gente tem acesso a muitas informações e o medo, por conta dessa quantidade de informações negativas, nos coloca numa má vibração. E a gente transmite para as nossas crianças e para os nossos jovens os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, acredito que em alguns casos, essa juventude cresceu com medo. E isso fez com que eles se isolassem, se afastassem do mundo. Com medo e com insegurança de tanta coisa ruim que realmente acontece. E sempre aconteceu, gente. A gente só não tinha tanta informação como tem hoje. Mas sempre aconteceu, tá? E tem sempre um motivo para acontecer. Acho que isso é importante também levar para os nossos jovens. Tem muita coisa ruim acontecendo, é verdade, tem medo. Mas Deus sempre disse que tudo tem um motivo nessa vida e nada acontece por acaso. O que isso significa? Significa que isso que está acontecendo está sendo necessário para nos provocar para a mudança. Porque se estivesse tudo bem, a gente ia buscar mudar? Não, a gente ia ficar quentinho. Porque o cérebro foi projetado para isso. Para ficar no quentinho, no confortável, no seguro. Então, se não houver o chacoalhão, não botar a gente no liquidificador, a gente não sai do lugar. Então, precisávamos vivenciar este momento para que a gente pudesse olhar para o mundo de outra forma. Então, a pandemia veio para isso. Foi um dos chacoalhões que a gente precisava ter, para dar valor a coisas que a gente estava se perdendo no meio do caminho, né? O que mais que a gente pode fazer? O que mais que vocês acham que a gente poderia fazer para ajudar esses jovens, mesmo à distância? Olha só, estamos todos aqui no domingo à noite. O que nós aqui, estando aqui, poderíamos fazer em favor desses jovens? Eu tenho uma sugestão. Dá tempo? Dá. Ser luz sobre esta juventude. O que eu quero dizer com ser luz sobre essa juventude? Toda alma jovem deseja florescer, precisamos oferecer luz e cuidado. Nós também podemos oferecer essa luz e cuidado à distância. Nosso poder de pensamento e vibração não pode ser usado a nosso favor em qualquer lugar que nós estivermos? Quando eu aprendi isso, eu achei sensacional, gente. Eu sei que é um processo, né? Eu estou aprendendo ainda a fazer uso disso da maneira adequada. Mas a gente pode começar treinando hoje. Vocês topam? Podemos? O que eu vou fazer com vocês? Nada demais. Um exercício de visualização criativa. Alguém já ouviu falar nesse termo?
Na psicologia mais moderna, né, a gente aprendeu que o nosso pensamento, a nossa mente, tem um poder maravilhoso de criação. Então nós precisamos fazer uso dele. E aí criou-se uma técnica chamada visualização criativa ou visualização positiva. Pesquisem, é muito interessante. A oração é uma forma de visualização criativa. Sabia disso? Quando a gente faz oração e pede algo a Deus ou agradece em especial, né? No agradecimento é a visualização. A gente agradece por algo que nós gostaríamos de ter. Já se falou muito sobre o poder da gratidão. Quando nós agradecemos por algo que nós ainda não temos, mas gostaríamos de ter, nosso cérebro está materializando ter aquilo. Olha que legal. E este poder vibracional faz com que nós vamos em busca de concretizar aquilo por meio de comportamentos, falas, ações e pensamentos ao redor. Parece tão fácil. E é fácil, gente, não é difícil. Mas precisa treino. É igual a academia. Precisa botar o músculo para funcionar. Precisa pôr isso como um hábito na vida. Então, a gente pode escolher 5 minutos por dia. De manhã, à tarde, à noite, o tempo que você estiver mais tranquilo. Mentaliza os jovens que você conhece. Manda boa vibração para ele. Pede a Deus para levar sabedoria, para levar discernimento, para levar tudo de bom que essa juventude precisa. E você já estará sendo uma gota transformadora nesse oceano que a gente vivencia. A gente só precisa disso. Vibrar na paz, no amor, nas coisas boas. E a gente sai da sintonia da coisa ruim. E como é que a gente faz para vibrar todo dia na coisa boa? É um treino, gente. Porque tem sempre alguma coisinha para tentar puxar nosso tapete, né? Quem aqui nunca teve um probleminha? Você acorda de manhã e fala, hoje vai ser legal. Aí dá 5 minutos e vem alguém, bagunçou meu dia. A gente permite, né? E o meu marido usou uma analogia maravilhosa que eu uso agora também. A gente tem o controle da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E às vezes a gente dá de brinde com outra pessoa. E ela vai aberta ansiedade, raiva, inveja. E provoca a gente. Não é consciente não, gente, é inconsciente. Porque a gente faz isso sem perceber. Por N motivos. Não é o momento daqui da gente falar, a gente pode até fazer uma palestra sobre isso. Mas por N motivos a gente acaba permitindo ou fazendo isso com outras pessoas sem perceber. Então precisamos olhar para nós primeiro, né? No avião, a gente para poder salvar quem está do nosso lado em casos de despressurização, cai as máscaras, qual é a orientação que eles dão? Põe a máscara em você primeiro, depois você põe a máscara na outra pessoa. Por quê? Porque se você pôr a máscara na outra pessoa e o ar acabar, você morreu. Se você não terminou, ela morre junto com você, né? Então salve-se para que você possa salvar muitos, não é só quem está do seu lado. Isso é o que Jesus dizia para nós. Ame a todos como você ama você mesmo. Se ame primeiro, senão você não vai conseguir amar o próximo. E quando a gente é muito crítico, quando a gente é muito julgador sem perceber, se a gente for olhar lá no espelho, lá no fundinho, o quanto é que a gente não está se julgando, se criticando, se cobrando em excesso. E por isso a gente às vezes não consegue ter este olhar amoroso, cuidadoso e aberto para os nossos jovens, tá? Então acho que essa visualização que eu vou propor para vocês é para que vocês entrem em contato com os jovens que estão dentro de vocês. Vocês já foram jovens, vocês já tiveram sonhos, ideologias, ideias criativas. E talvez alguém na sua jornada tenha te podado também. Então a proposta é que a gente possa fazer um exercício para entrar no nosso jardim interior, para encerrar a nossa conversa de hoje, e fazer igual essa mocinha aí no fundo da imagem, com uma simples frase. Senhor, ajude-nos a amar com sabedoria, guiar com ternura e confiar na luz que há em cada jovem. Se vocês repetissem essa frase todos os dias, por 5 minutos no dia de vocês, vocês já estarão contribuindo para todos os jovens da humanidade, podem ter certeza disso. Mas eu quero propor aí a nossa visualização. Eu tenho 5 minutinhos
Eu vou fazer a visualização com vocês, tá? Diz a ciência que para que a gente possa se interiorizar, mergulhar, dar aquela atenção necessária para o exercício, é mais importante e melhor que possamos fechar os olhos. Então, convido vocês todos a fecharem os olhos por um momento e prestar atenção na respiração de vocês agora. Apenas se conecte com o teu corpo, com a sua respiração, com o ar que entra, com o ar que sai. Perceba se ele está rápido, se ele está lento. E agora a gente vai mudar um pouquinho essa respiração. Respire profundamente neste momento. Puxe o ar pelo nariz, o máximo que você puder, e solte pela boca, bem devagar. E conforme você vai fazendo essa respiração, traga a sua atenção por completo para o seu corpo, para os seus pés que estão tocando no chão, para o ar que está entrando e saindo do seu corpo, indo para os seus pulmões. E agora, libere o poder da sua imaginação. Imagine na sua frente um jardim, um lindo jardim. Um jardim que é só seu. É o seu jardim interior, onde tudo aí dentro é vida, é cor. Pode ter silêncio, mas tem verdade. É um lugar onde o tempo desacelera e o coração pode finalmente descansar. Caminhe por esse seu jardim. Perceba os detalhes, as flores, os aromas, a luz que toca as folhas. E ali, bem entre as árvores, você vai encontrar o seu jovem interior. Se aproxime dele. Pode ser uma lembrança da sua infância, da sua adolescência. Pode ser uma lembrança da sua juventude. Ou apenas uma presença simbólica do seu jovem interior aí na sua frente. Olhe para ele. Olhe para ele com ternura, com respeito, com acolhimento que só Jesus poderia colocar. O que está sentindo esse seu jovem? O que ele precisa ouvir de você hoje? Talvez ele precise ouvir perdão. Talvez ele precise de coragem. Talvez ele precise de amor. Agora imagine Jesus se aproximando do seu jardim e chegando próximo de vocês. Ele olha nos seus olhos e nos olhos do seu jovem e diz assim: filho, filha, irmão, irmã, você não está só. A sua dor não foi ignorada. Você é luz e o mundo precisa dessa luz. Silencie e acolha essas palavras de Jesus. Respire mais uma vez com profundidade, como você fez no começo. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. E aos poucos, vá retornando para aqui, para o agora. E leve com você esse jardim e esse reencontro, que com certeza toda alma jovem deseja florescer. E basta que a gente ofereça essa luz e esse cuidado que Jesus nos ensina. Muito obrigada pela noite de hoje. Que vocês possam tocar de forma acolhedora no coração de todos os jovens que vocês conhecem. Muito obrigada. Obrigada, Sarina, por essa reflexão tão profunda sobre jovens, sobre gerações. E nesse momento, eu convido a todos para fechar os olhos, para fazer essas vibrações e aproveitar esse momento de amor, de luz. Possamos vibrar pelo mundo, pela paz mundial. Que esse sentimento de amor que aqui está nos envolvendo possa chegar à nossa pátria amada, Brasil. Envolvendo a cada estado, a cada cidade, envolvendo a todos os doentes do corpo e da alma. Que possamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelos nossos jovens. Que possamos vibrar com amor, com respeito, por todas as gerações. Essa vibração de amor chegue no nosso lar,
levar durante toda a semana esse sentimento de luz, de amor, de esperança e de paz. Que assim seja. E eu convido a todos na próxima semana, nós vamos continuar a reflexão sobre o tema. E a próxima semana nós teremos Cássia Anselmo falando sobre o tema Envelhecer Hoje, entre a finitude do corpo e a eternidade do espírito. Agradeço a cada um aqui presente, aqueles que estão nos assistindo online ou aqueles que vão nos assistir futuramente. Agradeço a cada um. E convido novamente a Elson para tocar mais uma música para nós, para encerrar. Obrigada. Gostaria de agradecer a Cássia e a Vivi pela generosidade e a Saline pela palestra e pela reflexão que você nos levou a fazer. E eu, nessa reflexão, eu vinha pensar em dezenas de músicas para tocar.